Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Eu peço encarecidamente no começo desse vídeo, meu amigo, minha amiga, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo vamos sintetizar o resumo do dia do Vasco da Gama. O que está acontecendo nos bastidores com relação às eleições, o futebol profissional do Vasco, a situação de saídas e reforços. Hoje houve reunião entre o Cabo e também o Pássaro e vamos falar muito sobre essa situação toda. Vamos lá, vamos fazer o contrário. Nesse vídeo a gente vai falar primeiro da situação aí das eleições do Vasco, que seguem indefinidas. Seguimos no compasso de espera. Somos sabedores que temos duas ações no TJRJ, aquela ação que a gente reivindica a eleição do dia 7, perfeito, a qual o Mussa pediu sustentação oral, que estava marcado o julgamento do embargo de declaração para o dia 18 e que foi adiado a princípio para a primeira reunião aí da primeira Câmara Civil presencial. Perfeito? Temos a ação dos Templários, que temos acompanhado muito de perto, a ação aí da Eleja Online, que não entrega de forma nenhuma a listagem. Essa semana aí acaba o prazo. O Vasco tem que fazer as suas contrarrazões aí e também o Mussa segue nos bastidores que eles estão descabelados porque não existe listagem e nem ata da enquete do dia 14. Em breve a gente vai ter uma reviravolta. Até lá, a gente segue com muitas incertezas no Vasco da Gama. O Vasco administrado por golpistas, uma administração pífia, horrenda. Hoje a equipe profissional do Vasco da Gama se reapresentou, houve aí um regenerativo. O Vasco tenta recuperar Germancano e o Zeca e dá padrão físico, tático e técnico para os jogadores que estão no elenco, porque o Vasco tem um compromisso muito importante no dia 18 frente à equipe da Caldense lá em Poços de Caldas. É vencer ou vencer. O Vasco joga pelo empate também. Hoje a gente tomou conhecimento que a situação do Benítez está praticamente sacramentada com o São Paulo. Faltam detalhes aí para o Benítez poder se transferir para o São Paulo. Mas o Vasco está aí nos bastidores também, se mexendo. O Vasco da Gama está tentando trazer jogadores aí, mesmo que sejam refugos, né? Lembrando, nesse momento acontece aí o jogo do Macaé contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, e o Vasco pode terminar aí na última colocação na zona do rebaixamento. E hoje houve uma reunião aí entre Cabo e Pássaro. Segundo informações noticiadas aí na imprensa, diante de tantas demissões que ocorreram aí, o Vasco no total fez uma economia, vamos colocar entre aspas, economia de 7 milhões de reais. E hoje, nessa conversa entre Pássaro e também
Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo pediu para que o Pássaro contratasse um zagueiro para o Vasco da Gama. Vários nomes foram colocados aí em pauta e o nome do Dedé surgiu mais uma vez aí no noticiário aí do Vasco da Gama. Dedé, que um dia foi mito e que hoje aí é um jogador semi-aposentado, podendo fazer um contrato aí de risco aí de aproveitamento igual tem sido estipulado aí entre outros atletas que foram contratados. O Leandro Castan segue no Vasco da Gama. A princípio, o Castan quer ficar no Vasco. Houve uma reviravolta na situação do Castan, até porque, a princípio, o Castan iria sair do Vasco da Gama. A princípio, o Castan fica e pintou esse pedido aí do técnico Marcelo Cabo para que a gente tivesse um zagueiro aí também atuando pelo lado direito, certo? O Vasco que acabou de contratar o Hernando. Perfeito? Surgiu um nome aí de um jogador hoje também que eu não conhecia, que era o Renatinho. Um jogador que jogou no futebol chinês, que tem passagens aí pelo futebol asiático, jogou no Japão também. Desde 2015 ele está na Ásia aí, atuando por clubes do Japão e da Ásia. Um jogador de 32 anos que foi oferecido aí por conta de que o contrato dele terminou com o Guangzhou RIF, lá da China. Nunca ouvi falar desse jogador, foi oferecido ao Vasco da Gama, é um jogador aí de lado de campo. Chamou muita atenção hoje no noticiário do Vasco, é que virou prioridade o Vasco contratar um goleiro, uma muralha. Fernando Miguel já se apresentou lá no Atlético Goianiense, foi emprestado, certo? Após negociações frustradas aí com o Tadeu, o Vasco da Gama trabalha com dois nomes, Vladimir dos Santos e também o Vanderlei, jogador do Grêmio. E a situação do Vanderlei ganhou muita ênfase hoje em São Januário, porque a imprensa gaúcha, segundo o site Bola VIP, não vai se opor a nenhum time que tentar retirar o Vanderlei do Grêmio. Perfeito? O Grêmio que contratou o Vanderlei para ser titular. No entanto, o Vanderlei teve várias falhas consecutivas aí e perdeu a vaga aí para o Paulo Vitor. Perfeito? Então pode pintar aí no Vasco. Então, recheados aí de idas e vindas o Vasco da Gama, situação de Paulinho Boia quase acontecendo e de Morato. Na minha opinião, jogadores que não estão à altura do Vasco. Talvez o goleiro Vanderlei poderia ser comprado, mas é muito pouco, minha gente. É muito pouco para um clube que precisa sair dessa situação. E na minha opinião, tudo refugo. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos acompanhando a situação das eleições do Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!